Olá, meus amigos do portal ENM. Sou eu, Yuri Donegatti, e meu amigo aqui, Ricardo Oliveira. Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho do que foi essas partidas, do que foram, né, essas partidas de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. Não é isso, Ricardo? É isso, Yuri. Um abraço a você, pessoal ligado aqui no Esporte no Mundo. Estavam com saudade da gente, né? Eu, com certeza, a gente não aparece aqui um tempinho já. Estavam com saudade, mas vamos avaliar aí essa Champions, né? Fase preliminar das oitavas, porque tivemos jogos importantes, interessantes aí, goleadas, um jogaço, né? Entre Manchester City aí e Real Madrid também. Mas vamos analisar tudinho aqui com tranquilidade e já projetando, quem sabe, também essa fase de oitavas da Champions League desse ano, que tem um formato um pouco diferente do que aquilo que nós acostumamos a ver, né, Yuri? É isso aí, Ricardo. Então vou aproveitar para já colocar aqui na tela todos os confrontos que foram aí já desses playoffs, né, o que tivemos já nessas partidas de ida. Vou deixar aqui na tela. A gente não está com o resultado aqui, mas eu vou falando os resultados e a gente vai comentando um pouquinho sobre cada jogo, como foi. Você vai ser o cara do resultado, então, né? Deixa comigo. É, Beleza. O homem do placar é o Yuri Zenguete. sou eu mesmo. Vamos lá. Então tá. A gente começa, né, com um confronto francês, né? Brest, Paris Saint-Germain jogaram, né? O Brest foi o mandante da partida nesse primeiro jogo de ida. E, cara, o Paris Saint-Germain ganhou de 3-0. Parecia até um jogo de campeonato francês, né, Ricardo? Para falar a verdade, né? Pra falar a verdade, acabou dando a lógica, né, Yuri? O Paris Saint-Germain já acostumado a jogar com o Brest também, jogo na França, nem viajaram tanto assim, e fizeram a parte dele vencendo por 3-0, uma classificação muito bem encaminhada, o que se esperava já. E mesmo como visitante, o PSG venceu, como você bem falou, né? O que já acontece dentro do campeonato francês. O PSG deu a sorte, entre aspas, né, de pegar aquilo que já está acostumado e aquilo que sempre ganha todo ano, né? Então, fez sua parte, venceu bem. Tem aquelas questões de esse ano não ter um elenco tão fortalecido, não tem Mbappé mais também, e acabou ficando fora entre os oito, mas a tendência é que passe fácil pelas oitavas aí. Nenhuma surpresa para mim com relação a esse resultado contra o Brest, uma goleada bem imposta aí. A tendência é que isso se repita no segundo jogo, né? Vai jogar em casa agora, e a tendência é que mais uma vez goleie nesse jogo francês aí dessa pré-oitavas. É isso, Ricardo. Então, praticamente o PSG já, né, se encaminhando para a fase de oitavas de final. E, bom, os gols desse jogo foram marcados por Vitinha e Dembélé. Já que não tem Uhum. Mbappé, Dembélé fez 2 gols e Vitinha fez um. Beleza? Então, beleza, a gente passou aqui um panorama rápido desse primeiro confronto. Gostei de ouvir a opinião do Ricardo e acha que o PSG vai voltar a vencer de maneira Ah, mas fácil, deve voltar, deve conseguir, deve conseguir. provavelmente, né, jogando agora no Parque dos Príncipes, né? Mas vamos avaliar novamente em breve. Enfim, segundo jogo é o maior confronto, né, dessa fase preliminar, né? É um confronto onde os dois últimos campeões da Liga dos Campeões, né, se enfrentaram, né? E um deles já vai cair agora numa fase tão inicial, né? Mas muito também por conta da má campanha, né? Vamos dizer assim, nessa fase de classificação inicial, né? Que a gente esperava, talvez que os dois estivessem já esperando as oitavas lá e não a maneira que aconteceu, que Real Madrid e Manchester City tendo que precisar jogar esses playoffs anteriores. Né? E esse foi um jogão, né, Ricardo? Vou deixar você falar, só vou dizer aqui que foi 3-2 para o Real Madrid dentro do Etihad Stadium, né, na Inglaterra. Não era nem absurdo pensar, né, antes de começar a competição, que essa pudesse ser, né, a final da competição. É uma tendência essa aí, porque se tratar do atual campeão, Real Madrid, é um time que sempre joga muito bem a Champions, e o City, que foi o campeão de 2023, né? E que vem desses últimos anos com um trabalho muito bem feito pelo Guardiola. Então, você colocar esse jogo como final de Champions League desse ano não era nada absurdo, né? Mas acaba que se enfrentam aí na pré-oitavas ainda, muito cedo, realmente, na competição, mas são um confronto de altíssimo nível que a gente viu na Inglaterra, né? O City chegou a estar vencendo por 2-1 até o finalzinho ali, só que o Real Madrid mostra como tem peso a Champions League, né? Como sabe jogar competição, virou para 3-2, venceu muito bem, conseguiu vencer fora de casa, e agora em casa a tendência é passar pelo Manchester City. É um confronto que, no papel, a gente vê um equilíbrio grande, porque os dois têm grandes jogadores, né? O Real Madrid tem grandes jogadores, o City tem grandes jogadores. Mas em relação aí à fase atual, a gente vê o Real Madrid muito à frente do City, né? O trabalho recente do Guardiola não vem sendo bom. Esse mês agora, de fevereiro, mostrou isso. Derrota em sequência, o City não vem jogando bem. Além de perder, não consegue performar em campo, o que sempre vimos com o Guardiola aí na equipe do City. Então, se reflete também na Champions. Ficou de fora dentre os oito, aí deu azar, entre aspas, de pegar o Real Madrid, perdeu em casa a primeira, e imagino eu que o Real Madrid já está com uma vaga muito bem encaminhada, porque vive fase melhor, sabe jogar Champions,
venceu fora a primeira e agora joga em casa. Então, eu acho que nesse confronto aí, embora seja equilibrado, né, dois times muito fortes, acho que nesse confronto aí, o Real Madrid, a tendência é avançar contra o City com tranquilidade, inclusive. É isso, Ricardo. Assim, é um confronto que foi muito difícil, né? Assim, na maneira que o jogo se encaminhava, claro, o Real Madrid atacava bastante e tal. O Manchester City ganhando de 1-0, um gol meio sem querer do Mbappé, né? O Haaland fez os 2 gols do Manchester City e para o Real Madrid foi o Mbappé, Bellingham e o Brahim Dias, não foi isso? Eu acho que é Isso, isso, vai. né? Os gols, perfeito. E se você parar para pensar que ali estava o City ganhando ali por boa parte do jogo, né? O Mbappé faz um gol sem querer e empata. E até os 35 segundo tempo, persistia esse resultado de 1-1. Depois dos 35 segundo tempo, vão acontecer 3 gols. Né? O Manchester City faz 2-1, um gol de pênalti do Haaland. E depois, aos 41, tem o gol do Brahim Dias, que tinha acabado de entrar no jogo. Né? Também vem aí o Ancelotti fazendo, né, mais uma das suas magias. Né? E aí do ex, né? Lei do ex chegou aí, né? Lei do ex, que já jogou no Manchester Já. City. E o Brahim Dias. E o Bellingham faz o gol aos 47, depois de uma jogada, de uma roubada de bola que o Vinícius Júnior tenta tirar do Ederson, né? E a bola sobra para o Bellingham só tocar para o gol vazio. Então, mais uma vez, né? Parece que o Real Madrid sabe muito bem como encontrar os caminhos do campo quando se fala de Champions League, né? A gente se Então, impressiona como o Real Madrid é forte na competição, né? Incrível como eles conseguem fazer. E se não me engano, esse é o terceiro ano seguido que temos City e Real Madrid em Champions League, né? é Terceiro ano verdade. seguido. Apenas 23 que o City acabou levando melhor e foi o campeão da competição, né? Então, Sim. quem leva melhor, normalmente fica com o título. Será que esse ano vai acontecer também? Real Madrid chega até o final? Vamos aguardar, Rapaz, né? o Real Madrid é sempre favorito, com a quantidade de títulos que Com tem, é sempre certeza. favorito. E vale destacar também que esse jogo ainda teve uma pequena polêmica, né, envolvendo a torcida do Manchester City ali, que, né, veio com provocações para o Vinícius Júnior, falando da bola de ouro que o Rodri ganhou e tal. E Vinícius Júnior já deu entrevistas falando que motivou ele a tentar jogar ainda mais e tentar vencer o jogo, coisa que aconteceu. Então, se eu fosse a torcida do City, eu acho que eu não provocaria o homem. É, esse tipo de provocação é válido, né? Esse aí realmente é Claro, interessante, é válido. Não pode acontecer o que acontece com o Vinícius Júnior na Espanha, infelizmente, que a gente sempre noticia no nosso site, né? Mas esse tipo de provocação é interessante e vale bastante pro pessoal do City aí. Motivou o Vini e o Vini motivado, sabe que é difícil demais para ele. E o Real Madrid venceu com autoridade, mesmo fora de casa. é isso aí, Ricardo. Vamos para o terceiro confronto, então, agora, né? Dessa fase preliminar, nos playoffs, Juventus e PSV. O primeiro jogo foi na Itália, né? E a Juve, né, ganhou de 2-1 do PSV, com os gols de McKennie e Mambu. Ih, rapaz, vou me enrolar agora, hein? É, cuidado aí. Me ajuda, me ajuda, me ajudem. Se eu estiver falando errado. Bimbangular, é isso mesmo? É isso Bangular? aí, acho que é Manguá, é. Ah, obrigado. E o gol do PSV foi do Perisic. Esse é Perisic. mais fácil, esse é mais conhecido, a gente já Mais famoso também, né? Esse é mais mais famoso. famoso, mais famoso. Pois é, Então, assim, eu já esperava que fosse a Juventus vencer por estar em casa. Imagino que tem um time mais forte também, né? A Juventus é um time que está mais consolidado no futebol europeu. Embora o PSV venha mostrando força na Holanda, hoje em dia, o PSV, a gente pode colocar assim, está até acima do Ajax, né? Que a gente se acostumou a ver uma equipe muito mais forte vencendo em sequência o futebol holandês. Mas hoje em dia o PSV já equiparou bem isso aí e vem mostrando força também na Holanda. Mas aí quando chega numa situação um pouco mais forte, digamos assim, no nível europeu, a Juventus sobressaiu, venceu, até um placar mais magro, né? Esperava algo até de repente mais dilatado para o Juventus, mas venceu em casa, que é o mais importante, e agora joga fora de casa. Imagina, Yuri, que não vai ser tão fácil assim, não. Acho que passa o Juventus, porque tem mais time, venceu o primeiro jogo, mas imagino que vai ser um jogo difícil na volta, né? Não vejo o Juventus vencendo, não. De repente, um empatezinho ali não seria nenhum absurdo para essa partida, não. Mas é um jogo bastante equilibrado e a Juventus venceu com autoridade, digamos assim, porque jogava em casa e conseguiu fazer resultado. olha, Ricardo, eu te falaria que esse jogo eu esperaria até uma possível disputa de pênalti, algo do tipo, a prorrogação, Pode ser. porque eu acho que o PSV tem totais condições de ganhar dentro de casa. Se você parar para analisar aqui as estatísticas do jogo, então, o PSV, mesmo jogando fora de casa, teve bons momentos durante a partida, então a Juventus, né, poderia ter feito um placar um pouco melhor aí para poder levar esse confronto para a Holanda com um pouco mais de tranquilidade. Enfim,
eu acho que pode pintar uma disputa de pênaltis aí, a gente botar o meme do sapinho aí para poder, Aquele é né? bom, esse é bom, gosto Aquele desse aí. meme é uma beleza, né? Para falar damas e Quando dos cavaleiros, outros, né? O nosso é bom, não. Dos não, outros é quando é o legal. nosso time a gente não quer não, Não, mas não. quando é na Champions a gente gosta, A gente né? gosta. Maravilha. Então vamos para o quarto confronto. É isso, né? Sporting, Portugal, e Borussia Dortmund. Rapaz, o Sporting não conseguiu fazer nada dentro de casa, né? Infelizmente aí o Sporting tomou um 3-0 para o Borussia Dortmund, né? O que mostra muitas vezes, assim, claro, a Liga Portuguesa tem bons times e tal, mas que em alguns momentos, quando enfrenta alguns adversários um pouquinho mais preparados ali dentro da Europa, alguns resultados ruins acontecem para as equipes portuguesas, e foi o que aconteceu. O Borussia Dortmund venceu 3-0 com gols de... Ih, rapaz, será que eu vou saber falar? Vamos Vai lá. falar para conseguir. De Guirassy. Ih, Isso. rapaz, esse aqui eu não vou saber. Como é que é o nome do outro? É o Grob? Eu não sei como é que fala isso. Deve ser Rapaz, isso aí, nome tá? difícil. E o outro do ADM. Do ADM. Ih, A maneira rapaz. que você falar tá certa. O importante é É noticiar, né? difícil, difícil, rapaz. É É difícil difícil, é demais. difícil. A próxima eu vou botar o Google aqui, tradutor, e a gente bota ele para falar os nomes dos atletas e a gente Fica mais na fácil, né? língua do cara. Muito mais fácil a gente ficar aqui tentando. Eu gostava quando era só brasileiro que fazia gol na Champions, a gente sabia o nome. Enfim, Ainda bem que o Kvaratskhelia não fez gol nessa rodada também, né? Senão você tinha que falar aí. mas aí é mais fácil. O dele a Tu gente acha já mais conhece. fácil esse, né? Tô Esse é mais acostumado a fácil. falar esse, né? Esse tá Ele é mais acostumado. fácil, a gente está acostumado. Mas vamos lá. 3-0 dentro do estádio do Sporting, em Portugal. E agora o que esperar do jogo da volta na Alemanha para o Olha, Yuri, Sporting? esse jogo, na verdade, me surpreendeu. Não pela vitória do Borussia Dortmund, porque é um time forte, né? A gente espera que realmente consiga vencer e até passe, mas acho que 3-0 ficou muito forte, né, para o time do Sporting, que vem fazendo um campeonato importante em Portugal também, sempre briga ali com o Porto, com o Benfica, com o Braga, então é um time que sempre parece bem no futebol português. Jogou em casa, né, tinha a chance de jogar em casa, teve a sua torcida apoiando, e aí perde 3 Borussia Dortmund, é um balde de água fria muito grande no torcedor do Sporting, não esperava uma derrota desse tamanho. Talvez até derrota pudesse acontecer, né? Mas de repente um 2-1, 1-0, acho que estava mais dentro do padrão ali. Um 3-0 é algo muito realmente de vantagem do Borussia Dortmund, que para mim dificilmente perde a vaga agora, porque conseguiu vencer por 3 fora de casa. Agora joga em casa, para o Sporting reverter não vai conseguir, muito difícil acontecer. Então acho que temos aí um pé e meio dos alemães na próxima fase da Liga dos Campeões, fase de oitava Liga dos Campeões, né? Borussia que precisa mostrar também sua força, porque nesses últimos anos, além do Bayern de Munique, vencendo de maneira direta aí o campeonato. Agora apareceu o Bayer Leverkusen, então quer dizer, o Borussia precisa mostrar sua força na Alemanha e também em nível europeu, então começa bem essa pré-oitavas para poder avançar de fase, né? Mas volto a dizer, para mim 3-0 foi um placar muito acima do que podia ser feito, porque não enxergo uma diferença tão grande assim entre esses dois elencos. Pois é, Ricardo, mas agora realmente a situação do esporte ficou muito difícil, por mais que ele tente ir para frente, ir para cima, né, jogar na Alemanha com esse resultado tão desfavorável, eu acho que o time português acabou dando adeus já à Liga dos Campeões, né? Bom, vamos para o próximo confronto, né? Vamos próximo. Vou falar de Clube Bruges e Atalanta, que para muitos talvez tenha sido um pouquinho de zebra, não sei, ou não. O que você achou, Ricardo? Clube Bruges venceu o Atalanta por 2-1 dentro de casa. Tudo bem, né? Estava jogando ali na Bélgica, tranquilo. Conseguiu vencer, mas venceu com gol de pênalti aos 49 do segundo tempo. Então tem isso também, né? Então sofreu um pouquinho também. Abriu o placar com gol do cara que eu não vou saber falar o nome de novo, mas vamos De novo, tentar, né? Que é o Jutgla. Jutgla, eu acho que é esse o nome do cara, não faço ideia. Pasalic empatou para a Atalanta, esse a gente conhece. E depois o Gustav Nilsson fez o gol da vitória de pênalti para o Clube Bruges. Então 2-1 aí para o Clube Bruges em cima da Atalanta, né? E o que esperar agora do confronto na Itália, Ricardo? Também vejo esse aí um confronto equilibrado, né, Yuri? São dois times assim equilibrados. A Atalanta é um pouco mais conhecido da gente, recentemente fez campanhas importantes aí a nível europeu também, até dentro da Itália fez. Foi Teve campeão da gente Liga postando na Europa, Atalanta e perdeu, Liga Europa, exatamente. Teve gente que colocou dinheiro na Atalanta e perdeu, também tem isso, né? Porque o né? pessoal tentou apostar aí na Atalanta, Tem gente que fez né? isso. Jogando fora de casa, mas enfim, é um confronto equilibrado, esperava assim, realmente que tudo pudesse acontecer. E o time da Bélgica venceu por 2-1, como você falou, com um pênalti no finalzinho, né? Mas eu acho que ainda está mais para a Atalanta, né? Porque é um time mais estruturado, que joga com mais condições da Champions League, Liga Europa também. É um time que é mais rodado, disputa uma liga
melhor, né, mais forte. Então imagino que esteja, e como joga em casa também, imagino que esteja na mão da Atalanta essa classificação próxima fase da Champions League, mas não vai ser fácil, porque como perdeu a primeira, precisa mostrar sua força na volta. Mas é um confronto interessante. O Bruges mostrou sua força também. De repente pode ser, quem sabe, também uma zebra, digamos assim, entre aspas, né, para a próxima fase. Mas é um time também estruturado. Mas mesmo assim, coloco ainda a Atalanta como em vantagem nesse confronto, embora tenha perdido a primeira partida. Perfeito, Ricardo. É isso. Eu também acredito que a Atalanta deve conseguir, né, jogando em casa, um melhor resultado aí nessa partida da volta. Quem sabe até passar de fase. Vamos aguardar, mas quem sabe o Clube Bruges não apronta aí, aparece nas oitavas da Champions aí. Vamos Seria ver. legal também. Seria muito bom. Vamos lá. Próximo confronto é um time holandês, assim, que a gente pode considerar, mas que dentro de um confronto com o Milan, um gigante italiano, a gente, né, tinha algumas ressalvas. Porém, o Feyenoord foi lá e ganhou de 1-0 contra o Milan, fez o gol aos 3 minutos do primeiro tempo. Gol, esse eu gostei. Porque é gol de brasileiro é mais fácil de falar. É fácil. Igor Paixão fez o gol. Esse é moleza, esse é moleza. Igor Paixão, um homem apaixonado, fez o gol. 1-0 e os caras seguraram o jogo todo. O Milan, principalmente no segundo tempo, martelou bastante, mas o Feyenoord se fechou direitinho e conseguiu manter o resultado 1-0 na Holanda. E agora temos o confronto de volta na Itália. O que esperar, Ricardo? O que esperar do Milan? Será que o Milan vai ter forças para poder reverter? O Milan que muitas vezes sofre no campeonato italiano e também não está conseguindo desempenhar tão bem, mas que busca essa classificação aí contra o Feyenoord agora dentro de casa. Inclusive o Milan tinha poupado o time no italiano para jogar a Champions, né? E acabou perdendo o jogo no italiano também. E aí veio para a Champions, jogou fora de casa e perdeu para o Feyenoord. Mas agora em casa, de repente, eles conseguem reverter. É interessante porque eles têm dois jogadores importantes do futebol português, né? O Rafael Leão e o João Félix, chegou lá agora recentemente. Fez até gol na estreia, o João Félix, né? Um jogador interessante também. Então, assim, a força ofensiva que tem o Milan, ela é muito boa. Então, não ter feito gols jogando fora de casa na Holanda foi algo que pesou um pouco para o Milan, mas não temos mais aquela questão do gol marcado fora de casa, que antigamente decidia classificações à vontade aí na Champions, não tem mais isso, mas agora precisa em casa mostrar sua força, porque o Milan, nesse confronto, eu acho um maior desequilíbrio em relação a esses dois confrontos aí, de cima que a gente falou do Clube Bruges com o Atalanta, acho mais equilibrado, agora embaixo, Milan e Feyenoord, acho que o Milan à frente, acima do Feyenoord sim, e jogando em casa pode ser que classifique. Mas depende muito de como vai render isso aí, depende muito de como vai jogar o Rafael Leão, de como vai armar a equipe, do João Félix também, que de vez em quando joga muito bem, outras vezes joga muito mal, então é um time bem difícil de se entender. Mas imagino que em casa, jogando em casa no San Siro lá, o Milan consiga reverter contra o Feyenoord, acho ainda favoritos, embora tenham perdido na primeira partida. Beleza, Ricardo, é por aí, né? Vamos ver se na Itália o Milan consegue reverter. Tem tudo para fazer isso, mas nem sempre o que se pensa acontece, né? Então vamos aguardar aí para ver o que a gente encontra nesse confronto, que quem sabe pode ir mais um para os pênaltis aí. Vamos ver. Tu É, gosta de um pênalti, hein? Tu gosta de um pênalti, tu, né? eu gosto na Liga dos Campeões. Eu gosto. Tu Quanto gosta mais mesmo. tempo de Liga dos Campeões tiver para a gente assistir, melhor. Melhor, né? Lógico. Porque tem hora que a gente vê uns jogos por aí que parece que até é outro esporte, né? De A Liga dos estadual não dá pra ver, não, né? É, Estadual de vista. de vez em quando a gente vê um outro esporte que nem parece futebol em alguns jogos. Enfim, Isso é vamos verdade, isso é falar, verdade. vamos falar do próximo confronto, do penúltimo aí da nossa lista, né? Celtic e Bayern de Munique. O time escocês enfrentou o time bávaro, o time alemão, e perdeu dentro de casa, na Escócia, por 2-1, né? Os gols foram marcados aí por Olise e Harry Kane, do Bayern de Munique, que estava ganhando 2-0 e tomou depois o gol do Maeda, que descontou para o time do Celtic. E aí ficou esse 2-1 já na Escócia. Situação difícil para o Celtic, né, que agora que vai ter que ir para a Allianz Arena, dificilmente vai conseguir essa vaga, mas quero ouvir tua opinião, Ricardo. Eu acho que o Celtic fez até um papel bonito, né? Não perdeu de muito em casa, né? A gente esperava uma derrota até maior, de repente, né? Ao contrário do que aconteceu com o Sporting, por exemplo, né? Pegou um alemão e tomou de 3-0. E o alemão Sim, inferior ao Bayern de Munique, inclusive, né? Então, é quer verdade. dizer, o time do Celtic mostrou sua força em casa, perdeu só por 2-1, né? Mas é um confronto que acho que é muito equilibrado. A tendência é o Bayern de lanchar na volta na Alemanha e vencer por 3, 4 gols de diferença contra o Celtic, que é um time forte, mas é um time forte dentro dos seus limites ali, né? Jogando realmente Champions League, já é um feito histórico estar nessa fase da competição e perdeu em casa pelo placar de 2-1, então muito difícil reverter, muito complicado, porque precisa sair para o jogo, né? Se fosse de repente uma vitória do Celtic na primeira partida,
de repente segurar um pouco mais o resultado ali, segurar um pouco mais o jogo, podia até avançar contra o Bayern. Agora tem que propor, porque não tem jeito, tem que vencer o jogo. Então acho que abrindo espaço para o Bayern de Munique, tendo aquele ataque com o Harry Kane, ataque com o Coman, vai ser muito difícil segurar. Então acho que o Bayern deu uma encaminhada boa na sua classificação para a próxima fase, embora não tenha goleado como se esperava, né? Mas o Celtic fez uma participação interessante, um papel interessante até aqui. Acho difícil para passar, acho que não deve passar, mas um confronto até interessante nessa fase da Champions aí. Mas acho que o Bayern está bem encaminhado na classificação. Exatamente, Ricardo. Então acho que o Bayern também vai passar com tranquilidade, né? Tendo em vista que vai jogar na Allianz Arena. Eu já tinha dito antes, né? De pedir sua opinião, mas enfim, vamos seguir aí para o último Será que confronto. vem o título do Kane, Yuri? Será que esse ano sai? Será? Rapaz, eu vou te falar que eu acho bem difícil, mas quem sabe, né? Quem sabe? O homem é zicado demais. É, vamos lá. Mônaco e Benfica, então, para a gente fechar, né? Nossa conversa aqui sobre esses playoffs iniciais da Champions League. Esse aí eu vou deixar você falar o resultado, porque eu tenho certeza que você assistiu. Esse eu sei. Você sabe quem fez o gol também. Sei Tenho também. certeza que você sabe, então vou deixar você falar o resultado. Mas eu sei que o Mônaco perdeu, não é isso? Perdeu de 1 a 0. Perdeu de E 1 a tinha um 0 em casa. jogador a menos, né? E tinha um jogador a menos o segundo Foi tempo expulso o inteiro, jogador. praticamente. Né? Esse resultado podia ter sido melhor, não podia ter sido pro Benfica? Mas teve time que jogou com 1 a menos no final da Libertadores e ganhou também, Yuri. É Tem isso aí. verdade, é Tem isso aí. verdade. Então de Mas o repente, não Benfica massacrou o Mônaco massacrou o depois Mônaco, disso. massacrou o Mônaco. Mas podia ter melhorado. O gol foi do Pavlidis, né, o atacante grego, que tá muito bem no Benfica, inclusive, fez um golaço, inclusive, hoje. Não sei se você viu o gol, né, Yuri? Um passe de profundidade, só na cara do goleiro, aí deu cobertura, igual aquele gol que você faz no FIFA, cobertura Ah, assim, ó. Ele fez belo gol do Pavlidis, belo gol do Pavlidis. Então, o Benfica sai em vantagem. E eu acho que tá interessante porque eu vi esse confronto como equilibrado também, né? Não vi o Benfica como favorito, não. Acho que o Mônaco, assim, o Mônaco é um time que já foi melhor, já vimos o Mônaco melhor, né? Antigamente, com o Bernardo Silva, com o Mbappé, aquele time que foi campeão francês. Mas é um time que já teve fases melhores, mas não está tão ruim assim também não. E o Benfica está vivendo aquela situação de altos e baixos, né? A gente vê, de vez em quando, vencer jogos importantes, aí chega no Português e empata com um time que é inferior. Então é um time bem inconstante do técnico Bruno Lage. E conseguiu uma vitória importante aí fora de casa contra o Mônaco, que dá ao Benfica uma situação mais importante para tentar avançar de fase dentro da Liga dos Campeões, né? Agora joga em casa, com a sua torcida apoiando, de repente pode ser que consiga confirmar, né, carimbar essa classificação. O Pavlidis, como eu falei, vem fazendo uma campanha muito importante esse ano, jogando muito bem atacante do Benfica. Depois, no segundo tempo, até colocaram em campo o Arthur, né, que jogou aqui no Brasil, Arthur Cabral, brasileiro, mas não conseguiu produzir tanto assim, não. Então, como venceu na ida, eu acho que o Benfica é favorito para passar e joga em casa agora. Mas não coloca o Mônaco totalmente fora do páreo, não. É um time que pode surpreender na volta, até porque não existe uma diferença tão grande entre os clubes, né? Mas o Benfica, pela vitória e por jogar em casa, na segunda partida, acho que tem mais condições de passar de fase. Perfeitamente, Ricardo. Eu só queria chamar a atenção e que você comentasse um pouquinho mais Hum. sobre o treinador do Benfica, né? Você falou como é que é o nome dele? Bruno Lage, é isso Bruno mesmo? Lage, Bruno É Lage. aquele Bruno Lage, É aquele do Ricardo? Botafogo, Bruno Lage que participou da campanha do Botafogo aí? É É ele esse mesmo? mesmo. Bruno Lage que teve uma polêmica aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, quando comandava o Botafogo. Uma fase bem estável que ele pegou o time, depois daquela demissão do então técnico Luiz Castro, né? O Botafogo teve uma sequência por conta da chegada do Caçapa, Cláudio Caçapa na época, foram 4 vitórias seguidas. Aí chegou o Bruno Lage e a situação ficou meio estável para ele, né? E aí, para quem não lembra, ele teve um jogo com o Goiás, no Rio de Janeiro, Botafogo-Goiás, e o Tiquinho, que vinha lesionado, voltou a estar à disposição, e ele simplesmente deixou o Tiquinho no banco de reservas e colocou na época o Diego Costa, atacante que recentemente passou pelo Grêmio, né? E aí o torcedor realmente veio abaixo, já não vinha bem a relação e veio abaixo. E o Botafogo depois empatou o jogo por 1-1 com o gol do Tiquinho Soares, que entrou no segundo tempo. Aí foi a pá de cal, a pá de terra final pro Lage no Brasil, né? Mas até hoje ele fala que a culpa não é dele. Então, a gente pode aguardar a situação do Bruno Lage no Benfica, né? Ele teve bastante momentos polêmicos aí, né? Durante a curta passagem dele pelo Botafogo, mas foi capaz de ter bastante polêmica. Enfim, o importante é que o Benfica venceu e que provavelmente Bruno Lage estará classificado para a próxima fase, né? Agora Fala do jogando. homem, fala dele. Fala do homem aí, ó. O É. homem foi polêmico aqui, mas lá em Portugal tá bem. Vamos lá. Enfim, Ricardo, então encerramos aqui, né? Nosso debate aqui sobre as partidas de ida. Então, o que a gente vai pedir agora para o pessoal?
para o pessoal acessar o nosso site, né, o esportenewsmundo.com.br, onde lá eles vão encontrar todas essas informações e muito mais, né, sobre o seu time de coração, sobre o time que ele torce na Europa, sobre o técnico Bruno Lage e muito mais. Não é isso, Ricardo? Tem tudo lá, Então, só acessar. então acessar o site, deixar o like aqui para a gente, né? Claro, se inscrever no nosso canal e fazer, né, acompanhar o nosso trabalho, que a gente está sempre por aqui, né? Ficamos um pouquinho sumidos, um pouquinho, Um mas estamos pouquinho. de volta, não é isso, Ricardo? Estamos de Vamos volta com voltando aos tudo, poucos aí, Neiro, com certeza. isso aí, estamos com tudo aí de volta e vamos aparecer cada vez mais por aí. Obrigado, galera, agradeço a todos. Ricardo, se quiser falar alguma coisinha. Podem comentar aí, né? Se de repente a gente falou muita besteira que só é Champions, fique ligado aí, pode comentar aí, ó. Não, errou, não acho, não vai passar esse time, não, vai passar o outro. Fica à vontade, aqui não tem isso aí, não. Mas não esqueça de deixar o like, curtir nosso vídeo aí e principalmente, inclusive, né? Acessar o nosso site aí, porque sempre tem notícias atualizadas lá no Esporte News Mundo, então você não perde nenhum detalhe do Brasil e do futebol internacional também lá, e vários esportes também, não é só isso não. Tem até fofoca, né, Yuri? Tem fofoca também que eu sei que tem. Tem de tudo, tem de tudo, Então tem você de tudo. acessa lá, não perde nada, não. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Agradeço por terem assistido aqui. Ricardo, muito obrigado por participar desse debate comigo. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!